Então, pessoal, vamos aqui para o último vídeo do dia para poder eu cuidar, tá? Ai, ai, né? Vamos lá. Tô aproveitando o sábado agora de manhã para fazer esses vídeos, né? Porque agora mesmo, agora são 9h49, eu vou cuidar aqui, certo? Mas eu quero finalizar com esse vídeo. Embora que eu nem sei se vou lançar ele hoje. Mas um assunto é interessante, né? É curioso para que possamos refletir sobre, certo? Tem a ver justamente com o desprezo que as pessoas têm, muitas pessoas que se acham, tipo, muito piedosas, né, têm pela teologia, né? Então, vamos avançar. Deixa eu ler aqui então a pergunta ou o comentário, né? O @cricri, é isso mesmo, né? 0110, falou assim: eu tive uma conhecida que perguntou certa vez onde estava a reforma na Bíblia. Vamos lá. Porque eu havia dito que ela só era crente porque houve a reforma. Virou até figurinha de WhatsApp, né? Então, na época do rei Josias teve reforma. Jesus foi um reformador, né? Não tem como pensar diferente em relação a Jesus, né? Vamos analisar Jesus em relação às mudanças que ele trouxe. Foram reformas, tá? Não foram abandonos. Não foram, é, é, digamos assim, revoluções. Jesus não era um revolucionário. Ele não é um revolucionário, não trouxe revolução nenhuma. Jesus não trouxe revolução nenhuma. Jesus promoveu reformas, tá? Mantendo as bases. Simplesmente isso. Ele manteve as bases. Ele construiu em cima daquilo que já existia, que ele já tinha dado anteriormente. Certo? E uma revolução pressupõe que você destrói para construir uma coisa nova. E não foi isso que ele fez. Tá? Então, Jesus, eu posso vê-lo como reformador. E os propagadores reformadores enviados por ele foram os apóstolos, né? Que lançaram as bases, peraí, os alicerces da fé, né, da igreja completa, digamos assim, né? Juntando os profetas e os apóstolos. Então, nesse sentido, eu posso ver Jesus como o reformador, certo? Não sei se quem está me ouvindo vai entender isso, né? As pessoas às vezes são muito assim, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, ele falou que teve uma conhecida, né? Você acabou de falar, que ela perguntou, né? Onde estava a reforma na Bíblia? Eu acabei de citar, né, mais com ironia, mas é um fato, né? Porque havia dito a ela que ela só era crente por conta da reforma. Virou até figurinha de zap. Então, esse é um ponto importante, tá? Não vou, claro, de jeito nenhum desmerecer a irmã que fala sobre isso, porque eu entendo que é uma questão de falta de conhecimento, né? A maioria das pessoas, elas hoje, elas querem ser mentes livres, né? Tipo, elas querem autonomia do pensamento. O problema, irmão, é que isso não existe, né? Todo mundo quer ser pensador, eu sou um pensador, certo, mas você não tem como ser um pensador autônomo. Isso não existe, isso simplesmente não existe. Por quê? Porque quando nós nascemos, o mundo já estava aqui. Quando eu nasci, o mundo já estava aqui. Eu não tenho como me orgulhar do conhecimento que eu tenho. Entende? Porque eu só estou, não digamos assim, como já foi dito certa vez, não é? Sobre os ombros de gigantes. Né? Então, eu não fiz nada. Eu penso que a geração atual tem pouco do que se orgulhar. Na verdade, não tem nada para se orgulhar. Mas o ser humano é metido, é arrogante. Então a pessoa se orgulha. Mas você percebe, nós chegamos ao mundo, né? Nós fomos. Nós nascemos neste mundo, né? Eu tô falando para nossa geração, um mundo construído, um mundo civilizado, civilizado, quase não sai agora. Civilizado. Eu quase ia falar civilizado, é. Tá, que situação complexa, né? Um mundo civilizado. Um mundo civilizado. Mundo civilizado, mundo civilizado, mundo civilizado. Não é? E um mundo onde a filosofia já foi desenvolvida, não é? Há milênios. Um mundo onde você tem uma estagnação, na verdade, do pensamento, ou você tem muito conhecimento acumulado na história da humanidade, mas muito conhecimento, não é? É, e que não tem servido para as pessoas, porque as pessoas têm uma mente revolucionária hoje e elas desprezam, não é?
esse conhecimento acumulado e elas acham agora que elas são as pensadoras. O indivíduo hoje, por exemplo, muitas pessoas se acham filósofos, por exemplo, e acham que são autônomos. Né? Eles são livres no pensamento deles. Só que isso não existe. Isso, na verdade, é impossível. Porque nós nascemos já no mundo pronto. No mundo com a cultura desenvolvida. Não é? E que desde o início da humanidade você tem o desenvolvimento religioso, social, cultural, filosófico. Né? E nós herdamos tudo isso. Tudo nós herdamos. Né? Tudo nós herdamos. Tá? Então, sendo assim, eu preciso aprender um pouquinho do que é humildade e entender que eu não sou autônomo, que eu não sou o pensador, que eu não sou o filósofo, que eu não estou trazendo nada de novo de verdade. Nem aquilo que eu acho engraçado, né, até no mundo dos debates, né, ou das descobertas, que as pessoas tratam como se, é, tipo, a verdade apareceu agora. Entendeu? A verdade apareceu agora. Agora, em 2024, é que eu descobri o que é a verdade. Irmãos, isso assim, isso é tão, tão pobre, tão ridículo, tão triste, tão vergonhoso. Porque a pessoa não tem. É como um peixe no aquário, não tem consciência da sua própria existência. Tipo, entende? Eu tô dizendo assim por alto, né, que eu nem sei, mas vamos lá. Entende? A pessoa. O nosso mundo é um mundo muito arrogante. A nossa geração é uma geração arrogante. Né? Nós somos como uma geração que parece que parou na adolescência. A adolescência é uma fase, né, em que nós estamos muito arrogantes. Né? Na adolescência, nós. É, é, é como no filme Homem de Aço, o Clark, né, o jovem Kal-El, é, passando por transformações como a puberdade. E descobrindo que tem novos poderes. Que tem poderes, na verdade. É como o Homem-Aranha, não é, um dia após ser picado pela aranha, perceber que coisas mudaram no seu corpo. Parece que nós ficamos assim nessa fase. Nessa fase, os adolescentes, não é, quando eles começam a se adaptar aos seus novos poderes, eles acham que eles podem. Eles acham que eles sabem, que eles são mais inteligentes do que seus pais, do que todo mundo que é mais velho que eles. Eles acham que podem tudo, eles não têm medo, eles sabe? Eles gostam de desafiar o perigo, né? Como Simba, eu brinco com a cara do perigo, eu rio, sei lá, como ele falou. Né? E aí aparecem as hienas e aí o bicho fica apavorado. Entende a situação? Mas, ou seja, a pessoa acha que pode tudo. A geração atual, pra mim, parou na adolescência. Porque nós, eu tô me incluindo nisso aí também. Nós, essa geração atual, a geração que está pensando hoje, não é? Somos uma geração de eternos adolescentes. Porque nós tratamos o que vemos como antigo e velho como ultrapassado. E pensamos que nós somos os descobridores. Nós descobrimos a verdade, nós descobrimos como as coisas funcionam. Nós sabemos o que. Não, 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 não. Nós chegamos num mundo pronto, tá? Um mundo que funciona, que tem sistemas, um mundo que tem tradições, e nós herdamos essas tradições, e com a nossa arrogância jovial, estamos simplesmente deixando de lado as tradições e agindo como se nós começamos isso agora. Tá errado. Por que eu tô falando tudo isso? Porque talvez a irmã, que você citou aí, né, que pensou desse jeito, onde é que tá a reforma na Bíblia, né? Ou outras pessoas também, tá? Que eu já tive que lidar com pessoas assim também, elas não pararam pra pensar, até em músicas gospel, né? E pessoas falam sobre isso. Teologia que esfria o crente, teologia que é uma coisa muito teórica. E quem são esses teólogos, etc. E falam e criticam a teologia, criticam os teólogos e falam um monte de blá blá blá, um monte de abobrinha. Só que esses indivíduos, né? O irmão falou de maneira correta, eles só têm uma Bíblia por conta de teólogos. Não foram indoutos, não foram ignorantes, não foram analfabetos, não foram pessoas comuns do povo que nos deram a Bíblia. De jeito nenhum. Deus não usou, para ficar mais claro, Deus não usou as pessoas mais simples para levar a sua palavra, não é, escrita e preservá-la. De jeito nenhum. Deus usou justamente a igreja enquanto instituição, certo? Com os teólogos da igreja, os doutores da igreja. E essas pessoas parecem que não entendem isso.
Então, aquilo que as pessoas usam para criticar, né, foi dado a elas. E elas nem reconhecem isso. Mas nem reconhecem isso. Elas agem como se a Bíblia caiu do céu. Ah, pronto. Um belo dia eu estava andando na rua e caiu um livro na minha frente. Quando eu fui ver era a Bíblia. Entendeu? Estava lá o nome, Editora Celestial. Intelectuação? Não, irmãos. Não, 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 não. Isso é arrogância, tá? Isso é arrogância, é prepotência, é não enxergar a própria realidade. Não, tá? Não. Nós temos a Bíblia hoje em nossa língua porque milênios, né? Eu tô pensando desde quando começou a ser registrada até chegar a época em que foi concluída com todas as cartas e livros do Novo Testamento, até ser compilada, ser copiada, ser preservada, entende a situação? E ser espalhada por todo o mundo antigo, né, no crescimento da igreja. Até os teólogos, não é, linguistas que traduziram a Bíblia para vários idiomas e elas chegaram até nós. Então nota bem, né, foram justamente esses homens que hoje seriam vistos, ou são vistos como sendo, são elite no sistema. São teóricos. Só são teóricos, nada mais do que isso. Essas pessoas nos deram o livro, né? Ou para ficar mais claro, porque tem gente que não entende, né? Se eu falar assim, é o mesmo que eu estou dizendo que o homem fez e Deus não tem nada a ver com isso. Não, para ficar claro, né? Pra gente que tem dificuldade de entender nas entrelinhas, eu vou declarar isso. Deus usou doutores. Deus usou teólogos. Entende? Para que a Bíblia chegasse até nós. Eu digo mais, Deus tem usado na história paleontólogos, né? Aliás, arqueólogos paleontólogos, né? Arqueólogos, estudiosos de história, gente que trabalha com manuscrito, né, da paleografia. Eu falei paleontólogos e desfolhegado de dinossauros, né? Os fósseis, nada a ver. Então, arqueólogos, né? O pessoal da área da paleografia, como eu falei. Entende? É muita mão de obra que Deus tem usado durante a história para nos entregar, né, a palavra dele, escrita. Então, nós que somos do baixo clero, temos que baixar a cabeça e reconhecer isso. E não ficarmos com essa síndrome de arrogância, não é, achando que nós somos os pensadores, nós estamos inventando a roda agora, né? Porque não é assim. Nós chegamos e o mundo já estava aqui, tá? A fé que eu tenho hoje, veja, até a minha compreensão da Bíblia, ela não é minha particular, né? Tem gente que acha bem assim, olha, não, porque vocês reformados têm confissões, documentos. Tem gente que não sabe nem o que é isso, né? No geral, no Brasil, as pessoas não sabem o que são confissões, não, né? Elas têm uma relação de muita ignorância a respeito desses assuntos, né? Lamentavelmente. Mas todas as pessoas que são de denominações no Brasil têm confissões. Não, porque eu não tenho a confissão belga, não tenho o Castelo Heidelberg, não tenho os cânones de Dort, não tenho os Padrões de Fé de Westminster, né? Então eu não tenho confissões. Não, não. Então entenderam errado. Todos têm confissões. Porque todo mundo que pega a Bíblia, que foi dada por teólogos a eles, né, interpreta essa Bíblia. Entende? Quando alguém pergunta, você não só cita o texto, você cita o texto com explicações. Isso é uma confissão. Isso é uma confissão. Então, até mesmo o que as pessoas dizem sobre a Bíblia hoje, ou a fé que elas têm, que elas dizem ter, ou a compreensão delas da palavra de Deus, nada disso é delas mesmas somente. Entendeu? Ninguém é assim aqui hoje, tá? Ninguém. Ah, ah, não. Não é. Ninguém. De novo. É que tá frouxo aqui, tá? Ninguém, em nossos dias, pegou a Bíblia, leu a Bíblia toda, a interpretou e chegou a todas as conclusões que nós temos hoje. Ninguém fez isso aqui. Ninguém. Nem os reformadores, nem os pais da igreja, e até os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, também não fizeram isso. Eles não têm méritos com relação a isso. Tudo foi o Senhor naquele contexto, e os apóstolos usaram como base o Antigo Testamento, não é? Interpretando
pelo Espírito Santo, porque é toda a obra, é a palavra de Deus. E depois dos apóstolos, né, os pastores oficiais que eles ordenaram, né, os pais e etc., os pastores da igreja e os doutores que foram surgindo depois dentro da igreja, todos eles também. Eles pegaram, eles receberam uma tradição. Entende? Eles debateram, defenderam a fé, né, tiveram que definir a fé de maneira melhor para não ficar confusão. Isso foi durante toda a história até chegar a nós. Então, entende? Até chegar aqui. Então, nenhum de nós pega a Bíblia, lê e diz: é isso que eu creio. Até o que nós confessamos da Bíblia, nós herdamos dos outros que vieram antes de nós. Agora, eu tenho consciência disso. Porque eu sei que eu não sou autônomo. Tá? Eu não sou autônomo, eu não sou unânime. Eu só sou mais um herdeiro de tradições cristãs. E de uma tradição particular que é reformada. É só quem eu sou. E olha que eu falar isso, eu não entendo como, mas ainda eu vou ser visto como arrogante por pensar desse jeito. Porque eu estou admitindo que eu sou incompetente, porque eu estou admitindo que eu não sei de nada por mim mesmo, que eu estou admitindo que eu não inventei a roda, que eu estou admitindo que as doutrinas que eu estou ensinando na igreja, por exemplo, não são invenções minhas. Não é eu lendo a Bíblia sozinho e dizendo que é assim. Eu não faço uma coisa dessas. Eu não sou maluco. Eu recebi isso de alguém, de uma tradição, de muitos, de uma multidão, de um exército gigantesco de teólogos, de pastores, de pessoas que vieram antes de mim, que vieram milênios antes de mim. Eu apenas recebi uma tradição. E as pessoas que hoje rejeitam isso e ficam agindo como se a Bíblia, a compreensão da Bíblia é essa aqui, ó. Eu leio e eu digo o que que é. Essas pessoas que criticam teólogos, que criticam a igreja, a tradição, não é? Elas se acham humildes, acham que têm uma relação VIP com Deus, que não precisam, não é, de conhecimento. Mas eu não, eu sou um pecador miserável, né? Eu não sou um gênio. Eu não sou um gênio, tá? Eu sou um ignorante lutando contra a minha ignorância. É só o que eu sou. Nada mais do que isso. Então eu admito que eu preciso ler os cânones de Dort, porque eu não sou bom o suficiente em mim mesmo para poder entender muitas coisas. E aí, uma multidão de teólogos me ajuda a entender melhor. Entende? Eu não sou bom o suficiente para poder entender muita coisa da história, né? Porque como é que eu posso armazenar a história na minha cabeça? Então eu preciso de vários historiadores que me ajudem a compreender melhor como as coisas aconteceram. Porque eu não sou bom. Eu não sou bom. Certo? Eu tenho deficiências, como todo mundo tem, só que nem todo mundo admite isso aí, né? Por exemplo, tem um monte de livros aqui, né? E são poucos, na verdade, tá? Tem pouco livro aqui, tem pouco livro. Tem comentários, não é? As Institutos de Calvino, vários livros particulares, de autores particulares. Tem Novo Testamento interlinear, tem Novo Testamento purinho, não é? Tem Bíblia em aramaico. Tem tudo aí, ó. Tem um monte de coisa aqui, ó. Não é? Isso aqui é só o mínimo que eu tenho, porque o resto que eu tenho é mais em Kindle, etc. Que é a maior parte do meu conteúdo, né? Porque é o que o dinheiro dá pra comprar. Essa é a realidade, né? Acho que não dá muito certo você querer amar o mundo da intelectualidade e não ter dinheiro pra poder comprar livro. Mas veja, tá vendo isso aqui, ó? Ó, eu dependo de tudo isso. Eu dependo. Eu dependo de tudo isso aqui. Eu admito que eu tenho que ler Bavinck, eu tenho que ler Berkoff, eu tenho que ler outros teólogos reformados. Eu admito porque eu sou incompetente. Deus não me deu todos os dons, não. Eu não sou. Entende? Eu sou apenas uma pessoa comum e eu preciso. Deus nos dá professores durante toda a história para que venhamos aprender com eles. Se eu fosse bom e suficiente, eu não precisaria de ninguém. Eu pegaria a Bíblia, tá? E somente eu definiria o que é a verdade. Mas como eu não posso, porque eu não sou assim, porque eu não recebi todos os dons, porque eu não sou o supra-sumo do conhecimento, porque eu sou só um pecador miserável que depende da misericórdia de Deus, eu dependo dos professores que a história me dá. Tá? E, né, infelizmente, esse entendimento muitos cristãos não têm hoje. E esse cristianismo moderno, para mim, é um cristianismo arrogante. Eu não preciso dessas coisas que os homens fizeram. Isso é coisa de homem. É. Isso é coisa de homem. Que show da Xuxa é esse, na verdade? É coisa de homem. É coisa de homem. Não preciso disso. Quem foi que escreveu isso aqui?
eu prefiro admitir as minhas limitações e dizer bem assim: Senhor, muito obrigado por me dar professores, tá? Porque sem esses professores que o Senhor deu à sua igreja, nenhum de nós avançaria para canto nenhum. Então, ó, vamos abaixar a crista, vamos aprender um pouco mais de humildade e entender que a nossa geração não tem mérito nenhum em relação ao esforço, ao trabalho, às descobertas. Não. Nós só herdamos, nós somos herdeiros. O máximo que podemos fazer então é, com humildade, receber essa herança, aprender dessa herança, para a partir da herança construir. É simplesmente isso. Bom? Deus abençoe, meus irmãos, muito obrigado e até o próximo vídeo. Finalmente chegamos aqui. Se você gostou do vídeo, aproveita, se inscreve no canal, dá o joinha, marca o sininho e compartilha com todo mundo que você conhece. Afinal de contas, talvez seja um conteúdo necessário para muitas pessoas que você conhece. Se você quer se aprofundar sobre o conhecimento a respeito de Dort, a história de Dort, a teologia de Dort, então não deixe de adquirir a coleção da Graaf Editora, onde você vai ter 4 livros muito importantes. Os Cânones de Dort, da Graaf Editora, a melhor versão que nós temos em língua portuguesa, traduzido a partir do texto original. O primeiro comentário em língua portuguesa sobre os Cânones de Dort, do pastor Abraham de Graaf, e também 2 volumes sobre a história de Dort. Ou seja, tudo aquilo que é necessário para que você conheça o contexto, a história e também a teologia daqueles que defenderam a fé reformada contra os remonstrantes no século XVII. E se você tem aproveitado o conteúdo do canal e deseja contribuir também com o nosso trabalho aqui, fica à sua disposição, logo aqui abaixo, o QR Code para que você possa fazer uma doação. Aí é com você, tá certo? Se o conteúdo está edificando sua vida, então seja também um patrocinador desse trabalho do canal Cultura Reformada. Muito obrigado. Aproveita e assista outro vídeo.